Olá, torcedor são paulino, amante do futebol ou rival do São Paulo, seja lá quem você for. Hoje eu e meu colega Gabriel Bosso viemos trazer informações para a gente entender como foi essa última temporada do São Paulo. Foi uma temporada confusa, de altos e baixos, de assim que gerou certas perspectivas para o torcedor, certas frustrações, e a gente vai trazer agora, vai mostrar um pouquinho como foi essa linha do tempo, trazer números, trazer dados para a gente entender como que funcionou tudo isso. Fala aí, Gabs. Fala Beta, fala torcedor, amante do esporte, tricolor ou não, como a Beta falou, independente da sua opção pelo maior do Brasil ou por outro, estamos aqui para falar da última temporada do nosso tricolor. Como a Beta Trouxe mais falou, um. reacendeu, olha lá, chegou mais um tricolor. Olha lá, tricolor é de todas as espécies, não tem problema, vem com nós que a gente brilha. Mas esse vídeo nós vamos falar da temporada do São Paulo, tentar entender, não só nessa temporada, mas nos anos anteriores, o que está levando o São Paulo para essa dificuldade tão grande, não só de obter títulos, de ter grandes resultados dentro de campo, mas também esse problema de gestão do São Paulo que vem sendo um desafio a cada ano que passa de se regularizar e ter um time competitivo e ter um clube aí que almeja coisas maiores e coisas compatíveis com a grande história do São Paulo Futebol Clube. Fica com a gente que esse vídeo tá demais, hein? Beta, para começar então, vamos falar do começo do ano passado. São Paulo contratou ninguém, veio de o final de temporada de 2019 com o Diniz, após um resultado no Campeonato Brasileiro não muito bom, mas também não muito ruim, ficou no G6. Diniz pegou o final do ano, após a saída do Mancini, aquela saída conturbada, que ele estava como interino, na verdade era coordenador técnico, como interino, depois veio o Diniz. E aí o São Paulo começou a temporada questionado, mas com a esperança de o Diniz fazer algo diferente, como ele propõe nos outros trabalhos dele. Aí veio o Paulista, São Paulo estava bem, entre aspas, perdeu 2 jogos no Paulista, tinha acabado de perder um jogo no começo da Libertadores para o Binacional, que era, depois se revelou o saco de pancada da Libertadores no grupo de São Paulo, mas São Paulo perdeu um jogo difícil lá no Peru, depois veio o clássico contra o Santos, veio o jogo contra a LDU no Morumbi, o São Paulo jogou muito bem, deixou uma excelente expectativa no torcedor, e aí veio o quê? La pandemia. O que você achou do São Paulo no começo da temporada, Beto? Você esperava um São Paulo se encontrando, um São Paulo que ia jogar bem ao longo da temporada, vendo o começo de ano, vendo esses resultados? O que você pensou? O começo da temporada, o Diniz veio, como você falou, não tinha muito reforço, não tinha uma movimentação muito grande no time, ninguém para surpreender. Ele vinha com uma certa expectativa de tentar recuperar um Hernani já um pouquinho velho, um Pato que tem muito nome, mas também não estava dando muito resultado. A gente começou o Paulista muito bem, a gente acho que só foi perder lá para o 5º jogo, mas querendo ou não, o Paulista, até pelo menos os clássicos são times que teoricamente são de um nível um pouco mais baixo do São Paulo, então a gente sabe que não dá para se iludir muito com o que acontece no estadual, e aí a gente foi indo bem, a gente teve essa derrota lá no Peru, mas que querendo ou não, tinha uma certa justificativa pela altitude, que falava um pouquinho que o São Paulo tinha sofrido com isso, tudo mais, tudo mais. A gente teve um momento de muita alegria no Morumbi, que acho que foi a última vez que o torcedor foi realmente feliz mesmo no Morumbi, um Morumbi lotado, acho que bateu 40 mil pessoas, e querendo ou não, criava uma certa perspectiva, né? Até o momento da pandemia, a gente estava indo bem, a gente estava acreditando um pouco no trabalho do Diniz, que já naquele tempo já tinha aquela dúvida de quem concordava, quem não concordava com o método de trabalho do Diniz, mas até a pandemia a gente estava, digamos assim, acho que com boas expectativas, né? Boas impressões, né? Boas impressões. Então, veio a pandemia, e aí começou, acho que não sei, o caos, não sei se dá para chamar de caos, porque a gente também teve momentos muito bons, mas a gente perdeu o Anthony, e aí voltamos um pouquinho esquisitos, e aí, se você quiser continuar nessa linha do tempo aí, eu vou acrescentando.
Eu acho importante também, a Beta comentou do desempenho nos clássicos, o São Paulo terminou o Paulista sem perder um clássico. O São Paulo voltaram os jogos aí, depois do retorno, durante a pandemia ainda, nem tinha acabado a pandemia. O São Paulo ficou aí de março a julho sem nenhum jogo, como a maioria dos clubes brasileiros. Quando voltou em julho, enfrentou o Red Bull Bragantino em casa, um choque, uma derrota para o Red Bull Bragantino. Uma das 4 derrotas, o São Paulo perdeu 4 jogos só no Paulista, um para o Santo André na 5ª rodada, como a Beta bem disse. Perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto, já ainda pela fase classificatória. Perdeu para o Red Bull Bragantino na última rodada de classificação, já com a vaga assegurada no Paulista, e depois teve aquele vexame para muitos torcedores, talvez um dos maiores, de ser eliminado para o Mirassol. Aí todo mundo começou, poxa, eliminado para o Mirassol, tá pisando na história do tricolor. De fato, é um vexame muito grande. Eu acho que não pelo Mirassol, mas pelo o que aconteceu com o Mirassol, né? O Mirassol é um clube do interior, a gente sabe das dificuldades que é o futebol para o interior. Os caras ficam metade do ano sem treinar, sem jogar, e só participam praticamente do campeonato regional ou de uma divisão muito inferior do Campeonato Brasileiro, que muitas das vezes não oferece condição de os clubes se prepararem ou de se estruturarem para chegar no Paulista ou no regional e ter condições de lutar de igual para igual. Mas o Mirassol passou por uma coisa que talvez o torcedor não se lembre muito bem, mas o Mirassol perdeu 17 jogadores durante a pandemia, por vários motivos, saída, rescisão de contrato, mudança, transferência. O time que vinha bem, não fez uma campanha ruim, né? Isso é importante ressaltar. Foi o melhor time do interior na sua campanha na classificação, e inclusive melhor que o Red Bull Bragantino, que é um time também que estava criando muita expectativa, mas ninguém esperava perder para o Mirassol dentro do Morumbi. Tem alguma coisa a falar desse episódio, Beto? Conta quem que fez os gols. Dois dos gols do Mirassol foram de um cara que estava no time há 3 dias, gente. O que é isso? O que é isso? Tudo bem, claro que a pandemia mexeu com todo mundo, claro, mas assim, contar que a gente vai perder do Mirassol já é doído. Ainda de um cara que não teve nem tempo para treinar com o time, um time que já estava quebrado por si só, e a gente ainda tomando gol de um cara que ainda nem tinha tido tempo para se adaptar ao novo time. Então parecia um jogo de pelada, entendeu? Parecia um jogo de, assim, joga lá, entra qualquer um, quem faz gol ganha o melhor, mas é do São Paulo que a gente está falando. Então isso aí foi difícil de engolir, mas aí veio o Brasileirão, iniciou o Brasileirão, a gente estreou contra o Fortaleza, do Rogério, naquela época. Acho que tinha um jogo antes disso que, se eu não me engano, foi adiado, né, Gabs? Exatamente. A primeira rodada foi adiada e o São Paulo veio jogar essa primeira rodada já depois do segundo turno. Uhum. Não lembro agora se era o jogo contra o Goiás, depois eu confirmo. Mas o São Paulo teve esse jogo adiado, jogou primeiro contra o Fortaleza no Morumbi e conseguiu levar melhor por 1-0, né? Mas um detalhe importante, Beto, antes da gente avançar aí durante o Brasileirão, já pós-retorno da pandemia, o time do Mirassol, acho que até merece aqui a gente citar, foi campeão do Brasileiro da Série D. Então já mostrava ali alguma condição de ser um time que buscasse algo a mais durante a temporada. Claro, Série D, a gente sabe que no futebol brasileiro a Série D é um campeonato que muitos clubes vendem almoço para comprar janta, não tem condições de ter um elenco sustentável, não conseguem pagar os seus salários, pelas questões que eu havia dito, mas foi campeão. Primeiro título aí de expressão nacional do Mirassol, e marcou muito lá, a cidade que fica próximo do Rio Preto comemorou muito esse título. É mais um adendo aí de que foi um choque para o torcedor, acho que é inaceitável um time grande como o São Paulo, por toda a estrutura e por tudo que tem de condições de trabalho, perder para o Mirassol. Mas o Mirassol também mostrou o seu valor aí, ganhando a Série D e se classificando para a Série C desse ano. E aí veio o Brasileirão, Beto. Dado interessante, o Brasileirão, talvez tenha sido, por ser um campeonato muito longo, o campeonato que a gente mais, talvez, não esperava muita coisa. Não sei se você concorda com isso, mas 38 rodadas. São Paulo, nos últimos anos aí, desde 2015, não conseguia beliscar um G4. Apesar dos últimos 2 anos aí, 2018 e 2019, a gente conseguiu ficar no G6, conseguiu uma vaga ali para Libertadores, seja na pré ou na Libertadores, enfim. Mas conseguindo aquela vaga, a gente já ficava, acho que dentro, entre aspas, da realidade do clube. São Paulo começou o Campeonato Brasileiro, primeira vitória contra o Fortaleza, depois veio o primeiro tropecinho ali contra o Vasco, perdeu o jogo, mas campeonato de pontos corridos, a gente sabe que o negócio vai se desenrolar lá para frente.
Mas como torcedor, de verdade, Beto, a gente até, como São Paulo, não se sente às vezes meio iludido com algumas movimentações políticas ou internas no clube. Você achava que o São Paulo ia ter condições de brigar pela parte de cima da tabela ali, G4, G6? O que você esperava? Gabs, quando a gente falou a primeira vez sobre o Campeonato Brasileiro, quando o pessoal estava fazendo as apostas, colocando as coisas, você sabe muito bem que eu estava custando a colocar o São Paulo em qualquer posição mais para cima. Eu acho que, parecido com o que você falou, acho que o torcedor são paulino meio que se acostumou ao São Paulo estando numa posição amena. A gente não brigava pelo título, mas também não caía tanto, a gente ficava ali. E eu acho que eu estava conformada com essa situação. Eu acho que eu estava assim, tá, não vou ser um time de Série B, mas também não vou chegar em lugar nenhum. Então eu estava assim, lógico que a gente sente, a gente está acostumado, eu brinco muito aqui que eu nasci numa época muito boa para o São Paulo. Acho que eu vivi muitas coisas boas com o São Paulo, quanto criança, quanto adolescente, mas assim, hoje em dia, principalmente os anos que eu morei fora e tudo mais, que foi bem essa fase aí a partir de 2015, era uma coisa que eu não criava muita expectativa. Ia começar uma nova temporada, eu falava, tá, já sei o que vai acontecer, nem ficava louca para acompanhar do jeito que eu era durante toda a minha infância e adolescência. Ficava, tá, o que der, se der para pré-Libertadores ou fase de grupos, beleza, estando ali, deu, e era isso. E essa fase aí que a gente acabou perdendo aí depois do segundo jogo, mostra bem como, assim, às vezes a gente ganhava um jogo, dava um respiro, aí perdia, aí quebrava. Foi quando, inclusive, o Pato saiu e foi a chegada do Luciano, que foi realmente o primeiro nome, né, do Diniz. E vale lembrar que a torcida não ficou tão feliz assim com a vinda do Luciano, né? Naquela época, todo mundo estava mais, mas não sei, Luciano, não sei o quê. Mas vamos continuar. E tem dois pontos, né? Primeiro, porque ele não estava tão bem no Grêmio, também não tinha feito aquele trabalho tão... Foi bom, mas não tão bom no Fluminense, e ele tinha brilhado no Corinthians antes, né? Antes de até ter uma passagem rápida pela Europa, que também é Corinthians, a gente não vai ficar querendo um cara que foi lá, entre aspas, fez uma boa trajetória no Corinthians, vindo aqui e dando meia boca no nosso São Paulo. Então a gente tinha, de fato, uma certa resistência. Eu concordo com você, eu também não esperava do Luciano. Tudo bem que o Everton estava sendo um peso muito complicado para o ataque de São Paulo. Ele já não vinha jogando bem há algum tempo, eu já não gostaria de vê-lo mais no ataque. Veio o Luciano e foi uma grata surpresa, né? Terminou o campeonato como artilheiro, desde o começo, sempre mostrando uma vontade muito grande, né? Esse relacionamento dele com o Diniz, esse conhecimento de ambos, um do outro, ajudou muito o Diniz a entender onde o Luciano precisava se entregar mais, e o Luciano também entendeu o que precisava fazer dentro de jogo para fazer o São Paulo ter bons resultados. E aí, assim... Não, eu acho que ele, inclusive, tirou a corda do pescoço do Diniz por algumas boas vezes, viu? Exatamente. Até falando do Diniz, eu sei que mais para frente a gente vai ter algumas outras dores aí para falar da temporada, até antes do fim do Brasileiro. O Diniz passou por esse momento aí de muito questionamento na eliminação contra o Mirassol. Veio aí, depois de algumas rodadas do Brasileiro, o São Paulo já estava disputando a fase de grupo da Libertadores, e veio aí, em meados do último jogo de São Paulo, contra o Binacional, já em outubro, aquela decepção que pela primeira vez que o São Paulo disputa uma fase de grupos, ele fica fora das oitavas. Talvez, não sei se você se lembra tão bem, Beto, tirando a decepção que nós tivemos recentemente da pré-Libertadores, que foi, assim, desesperador ficar fora por uma pré, não se classificar para a fase de grupos também é um baque muito grande para o torcedor de São Paulo. Não estamos acostumados, né? Acho que nos últimos anos a gente vem se acostumando com algumas coisas que a gente não deveria. Mas veio esse baque e, mais uma vez, a diretoria foi lá, segurou o Diniz. Eu acho que é até bom lembrar, o São Paulo na campanha da Libertadores perdeu 3 jogos, certo? Uma derrota, dá para se dizer que era esperada, que era perder na altitude lá para a LDU, e a outra derrota para o River Plate, que era o... Mas como estava esse River Plate? Como estava? Estou tentando... Logo no primeiro jogo, era um River que estava 180 dias sem jogar. Tudo bem, concordo. Como que a gente... É o que eu falei, claro que a pandemia afetou todo mundo, mas chegar aí de cara, uma coisa era a desculpa da altitude, outra...
Mas, assim, a gente pegando... É outra situação parecida com a do Mirassol. Óbvio que não se compara River Plate com o Mirassol. Mas pegar um time que a gente já estava com... Querendo ou não, já tinha finalizado o Paulista, já estava com um ritmo no Brasileirão, a gente já estava um pouquinho mais engatado, e aí pega um River que estava parado, porque lá na Argentina demorou um pouco mais do que no Brasil a voltar aos campeonatos, e a gente pega e perde de um River que também estava praticamente sem ritmo nenhum de jogo. Exato. É até importante, no primeiro jogo, São Paulo e River foi aqui no Morumbi, o São Paulo empatou com o River, e o São Paulo perdeu, né, uma das derrotas que eu citei, foi já no segundo jogo lá na Argentina. Então o São Paulo empatou aqui, como a Beto falou, era um jogo também que eu não vejo, não tem como perder um jogo desse, com ritmo, temporada rolando, alguns testes que o Diniz podia ter feito, já tinha feito. Eu acho que aí, provavelmente São Paulo perdeu a vaga aí, nesse tropeço, porque conseguiu, como a gente falou, viu uma vitória boa antes da parada contra a LDU em casa, que era para garantir ali pontos, poderia ter ganho esses 2 pontos aí, se tivesse ganho o jogo contra o River, ia estar numa situação um pouco mais confortável para jogar depois fora, né? Então, veio esse drama aí com os 2 jogos fora seguidos, que São Paulo acabou perdendo para a LDU e para o River Plate. E aí, Beta, eliminados da Libertadores, o que sobrou para a gente? Aquela chancezinha de uma Sul-Americana ali, a gente voltar, depois daquele título de 2012, e muito torcedor também. Hã? O vexame vai ficando pior, você vai me lembrando, eu vou lembrando como que aconteceu. O poderoso Lanús nos eliminou, que depois veio a perder o título da Sul-Americana para o nosso atual técnico, Hernan Crespo. Tomara que ele faça alguns milagres. Nossa. Mas o Lanús venceu o São Paulo. Foi claro, foi um placar negativo lá e uma vitória aqui. Poderíamos ter classificado se não fosse o critério de saldo, né? Se fosse eventualmente para o pênalti, alguma coisa. Mas o São Paulo, depois do jogo ganho, aqui no Morumbi, jogando bem, meteu 4 gols, de repente me apaga e toma um gol no último minuto, depois de colocar zagueiro para colocar lá atrás, que na minha visão foi o mais dolorido. Acho que ficar fora da fase de grupo da Libertadores, por decepção, mas era o grupo da morte. Tirando o Binacional, que era bater em bêbado, como dizem, entre aspas, claro, aí dado com as frases, mas tirando essa decepção de ficar fora do grupo, contra o Mirassol, tinha desculpa da pandemia. Ah, pandemia, não sei o quê, que eu acho que é uma desculpa mais para o Mirassol do que para o São Paulo. O São Paulo não podia dar essa desculpa. Mas veio, depois do jogo ganhou, contra o Lanús, ganhou. Tava ganho. Deu essa bobeada num lance e perdeu o jogo. O que você viu depois dessa eliminação? Não, uma, pá, 2, 3, e agora? Para onde vai? Tudo isso que a gente falou até agora repete, parece que a história vai se repetindo. A gente estava em boa fase, aí aconteceu alguma coisa, a gente perdia, aí vinha certa, de algum jeito, falavam muito que era o Raí que impedia a demissão do Diniz, que o Leco tentava, mas que o Raí dava uma interferida, exigia uma mudança brusca no elenco. Foi até quando foi Léo para a zaga, Diego para a zaga, tudo mais, aí mudavam algumas coisas, aí assim, a gente começou a conseguir gol, aí depois vinha uma eliminação, a corda voltava para o pescoço dele, e aí essa eliminação na Sul-Americana foi assim, foi bem impactante, porque querendo ou não, a gente vinha de 2 eliminações assim, bem puxadas pra gente, bem difíceis de aceitar, mas esse era um jogo ganho, não foi que a gente jogou mal o jogo todo e merecia a derrota, ou que não, era um jogo que estava ganho e foi, assim, falha de zaga horrível, assim, nos últimos minutos, não dava para engolir, não tinha como aceitar aquilo. Então, e eu até me surpreendi do Diniz, mesmo assim, conseguir passar dessa também, mas, de novo, era uma coisa, parecia que você ia passando uma maquiagem, né? A gente tinha uma boa fase, às vezes dava uma subida aí no Campeonato Brasileiro, de algum jeito, algum jogo importante, tinha aquelas vitórias contra o Flamengo, acabamos ganhando. Em cada fase dessa temporada aconteceu alguma coisa que parecia que dava uma maquiada e uma omitida na parte ruim. Só que, para mim, é o que eu falei, o vexame parece que foi ficando maior, parece que foi doendo mais, machucando mais, e ainda mais um torcedor que está com uma sede enorme de título. E aí, no fim, nos restou o Brasileiro e a Copa do Brasil, né? Mas aí uma dúvida, Beto. No começo da temporada, devia ter perguntado isso antes, mas você esperava terminar a temporada
com o título, de verdade, assim, você tinha uma expectativa real. Vamos esquecer aí a nossa paixão, às vezes, meio cega de torcedor. Você achava que o São Paulo tinha condições de chegar no final de 2020, ou começo de 2021, no final da temporada, com uma taça na mão. Você tinha essa expectativa? De verdade. Antes da pandemia, você diz? Não, antes do começo da temporada. Começando 2020, primeiro jogo lá, vai lá o São Paulo, Paulistão. Essa temporada eu acho que, pelo tudo que aconteceu, São Paulo vai ganhar um título. Vai ganhar, nem que seja um Paulistinha, vai ganhar. Ou você achou que mais uma temporada de sofrimento e tem que dar muita sorte para ganhar o título? O que você esperava? É o que eu falei, esperança mesmo, eu não tinha. Eu tinha eu estava conformada. Então eu cheguei num ponto que eu não estava jogando, apostando minhas fichas, assim, sabe que nem quando o torcedor confia muito no seu time, vai no bar, aposta cerveja com os amigos, aposta não sei o quê, aposta que vai colocar a camiseta do outro time, joga todas as fichas confiando que seu time vai ganhar. Eu não era mais esse tipo de torcedor. Eu meio que caí na realidade. Então, ainda mais vi que não houve nenhuma grande movimentação, não entrou nenhum grande reforço, não entrou nada assim que falasse, nossa, o São Paulo agora vai disparar. Não tinha isso. Durante a temporada, sim, eu tive alguns momentos de me deixar ser iludida e cheguei a acreditar, sim, em diversas situações. Mas é o que eu falei, a gente sonhava um pouquinho, pum, tomava um tombo. Sonhava um pouquinho, outro tombo. Então, foi mais ou menos isso. E qual que você acha que foi a dor mais que incomodou mais nessa reta final de temporada? Perder a classificação na Copa do Brasil ou perder a liderança faltando 8 rodadas para acabar o Brasileirão, depois de 12 rodadas seguidas como líder do campeonato? Que doeu mais? Olha, Gabs, é difícil de falar. A Copa do Brasil, a gente ainda não teve o gosto, né, de ter esse título, e a gente também sabe que em âmbito financeiro ia representar bastante coisa para um São Paulo que tem aí um buraco, né, nesse sentido. Então, claro que pensando assim racionalmente, talvez a Copa do Brasil fosse até um pouco mais interessante para a gente, um título inédito, uma grana que entraria que talvez pudesse representar boas coisas para o São Paulo. A gente não conseguiu, mas assim, falando agora, o que me fez ser essa pessoa que chegava no bar e apostava com os amigos, e inclusive vou ter que pagar para um monte de gente, foi o desempenho no Brasileirão. Esse desempenho no Brasileirão foi o que me deixou mais sonhar, assim, ainda mais quando a gente abriu todos aqueles pontos de vantagem, estava aí acho, com 7 pontos de diferença do segundo colocado, então isso me deixou sonhar. Eu não esperava que o São Paulo fosse entregar esse título, não esperava. A gente até fez uma live, você trouxe alguns dados muito interessantes que realmente na maioria dos casos não era isso que acontecia, pelo menos pelos números. Acho que você também tem um dado legal para trazer sobre esse ponto, que é a rotação de jogadores, minutos jogados, tudo jogado. Acho que isso com certeza influencia um pouco, né, nesse resultado, agora que a gente sabe o fim da história, a gente consegue analisar, entender um pouquinho. Mas o que assim, racionalmente é o que eu falei, a Copa do Brasil acho que teria tido um gostinho diferente, mas o que me realmente deixou sonhar e que foi um tombo maior foi o Brasileiro. É foda. Eu acho que também o que me deixou mais triste foi o Brasileiro, porque aí vou dar minha opinião, depois você pode até comentar em cima disso, Beto. Eu criei uma expectativa muito grande, porque eu achei que o Diniz encontrou o modelo de trabalho que ele conseguiria fazer o time render bem, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com o elenco restrito, que a gente já sabia que o São Paulo não tinha um dos elencos mais valiosos, nem os elencos mais, tecnicamente, mais condicionados a ganhar o título, né? Vamos dizer assim, tinha os predicados para conseguir alcançar o título, mas o time se acertou, o time tinha uma base muito forte, conseguiu fazer isso. Esses números que você falou, Beto, acho que ficam muito claros nesse sentido. O São Paulo é o time que menos jogadores colocou para jogar no Campeonato Brasileiro. Todos os outros clubes da Série A colocaram mais de 30 jogadores para jogar. E o segundo que menos colocou 31. E o São Paulo colocou somente 28 jogadores em campo. E aí, o que representa isso? Isso é importante.
São Paulo colocou 28. Aí você olha os times que estão lá no G4. Flamengo colocou 38 jogadores para jogar no Brasileiro. O Inter, 39. O Atlético Mineiro, 34. A gente vai descendo na tabela. Fluminense, 36. O Grêmio, 37. Poxa, você desce mais na tabela, você vê que cada vez mais os times tentaram rodar o elenco, tentaram alternativas na base. E o São Paulo teve uma sorte ainda. O São Paulo não teve problemas com o Covid como outros clubes tiveram. O São Paulo só teve 3 jogadores que ficaram fora pelo Covid. Então o São Paulo conseguiu se proteger bem. Junto com o São Paulo, só o Sport teve tão poucos jogadores, com 3 também, que foram afastados por Covid. Nós chegamos a ter times na Série A, isso foi até o balanço que foi trazido aí pelos repórteres do Globo Esporte, times com mais de 20 jogadores afastados devido à pandemia. Quem lidera a tabela é o Vasco e o segundo Fluminense com 26. Então, 2 times tiveram 26 jogadores que tiveram algumas rodadas afastados pelo Covid. E o São Paulo teve 3. Mas, mesmo assim, mesmo tendo a chance de ter o elenco sempre à disposição, o São Paulo teve um problema ou de confiança do Diniz ou de qualquer outra questão ligada à parte técnica ou relacionamento, sei lá, dentro do vestiário, fizeram que o São Paulo fosse o time que menos rodasse o elenco com só 28 jogadores. E um outro dado, Beto, chama muito atenção. Olhando os jogadores que mais atuaram, o São Paulo teve 10 jogadores que atuaram mais de 30 partidas das 38 do Brasileirão. Então, 10 jogadores, praticamente o time titular inteiro, jogou aí mais de 30 partidas. O que isso significa numa temporada tão louca como essa? Desgastou a base. E quando a base não estava ali, quando a base do time, né, a base técnica, não estava à disposição, o São Paulo despencou de nível. E aí um ponto interessante, os outros times, todos usaram menos jogadores em mais de 30 partidas que o São Paulo. O segundo time que mais usou jogadores foi o Fortaleza, que usou 9 em mais de 30 jogos. Mas se você pega, por exemplo, o G4, Flamengo, só 6 jogadores atuaram mais de 30 partidas. Foi o time campeão. O Inter, só 4 jogadores atuaram mais de 30 partidas. E o Atlético Mineiro, que também tinha um problema, talvez parecido com o São Paulo, de ter uma base forte, mas o elenco ainda em construção, teve 8. Mas mesmo assim o São Paulo teve 10. Então o São Paulo teve os 2 pontos mais importantes para falar de elenco destacados, que aí entra naquilo que, na minha visão, aí você pode falar um pouco mais, foi o grande problema. Muitos colocaram aí, depois eu quero até ouvir sua opinião, Beto, a conta no Diniz. O problema foi o Diniz, tanto que na 33ª rodada, o Diniz foi dispensado, aí eu já acho que foi um erro. Lá atrás, eu poderia brigar, achar que estava errado, mas com certeza o erro foi mandado na 33ª rodada. Por quê? O Diniz tinha 59% de aproveitamento com o São Paulo, e o Diniz, com pouquíssimas peças, conseguiu manter o time em todas, escuta isso, Beta, em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ficou da 5ª posição para cima. Só o São Paulo ficou em todas as rodadas dentro do G6. Só o São Paulo. Então, se for falar em constância, o Diniz mostrou no Brasileiro uma constância que é o esperado para um time que quer brigar por alguma coisa maior. Coisa que eu, como torcedor, não esperava. Eu esperava o trabalho do Diniz diferente, até porque eu acho que ele é um cara que está cada vez mais sofrendo com a perseguição, na minha visão, da mídia. Se você ouve alguém falando de melhor técnico brasileiro ou dos melhores, ninguém. Já vi qualquer emissora, em qualquer debate, ninguém cita o Diniz. Na minha opinião, um dos caras mais justiçados. Mas eu queria ouvir a sua opinião. Não rodou o elenco. Culpado é o Diniz ou culpado é o São Paulo? E outra, o time caiu nas últimas 5 rodadas. O Diniz foi embora, o aproveitamento do Vissoli foi de 54% dos pontos. São Paulo só não caiu mais na tabela porque os outros times também não quiseram ocupar o lugar do São Paulo no G4 e o São Paulo ganhou do Flamengo na última rodada. Nem mais o time se esperava. Mas o que você pensa em relação ao Diniz, a essa questão da rodagem de elenco, Beto? O que você pensa? Cara, houve uma coisa assim muito grande nesse meio que a gente realmente não sabe, não tem como falar. Já ouvi gente que até fala, conheço o Tietê, conheço não sei o que dizem que aquele caso com o Tietê causou, sim, uma perda de moral do Diniz em relação ao elenco. Dizem que a gente daqui de fora fala, foi mimimi, não é nada, no futebol acontece coisa muito pior, já ouvi coisa muito pior, mas dizem que sim, ele perdeu a moral e então deixou de ser ouvido. Então, mesmo a gente tendo visto essa constância, visto esse trabalho dele, pelo menos no Brasileirão, funcionando, a gente chegou numa fase que parecia que
realmente coincidiu com aquele caso do Tietê e tal, a gente não tem como saber, a gente não tem como opinar, porque a gente não sabe se realmente foi isso, a gente não está lá no dia a dia, não sabe. Mas, assim, além disso tudo, tinha um certo conflito ali, gestão do São Paulo em si, com a diretoria de futebol em específico, que também causava um certo transtorno lá. Então, era assim, desde o começo da temporada, acontecia alguma coisa, o Diniz ia com a corda no pescoço, alguém meio que salvava, ou um resultado menor dava uma salvada nele, mas querendo ou não, é trabalhar naquilo, sabe? E de um assunto que a gente falou muito no ano passado, que era o que estava acontecendo em âmbito nacional. Todos os times contratando e mandando o técnico embora, contratando e mandando o técnico embora. Ninguém estava durando. Então, é você trabalhar o tempo inteiro, assim... assim, eu não defendo o Diniz, assim, com unhas e dentes, mas eu acho que também fica baita difícil. E a gente repara, querendo ou não, o atual bicampeão brasileiro, que é o Flamengo, a gente não perdeu nenhum jogo do Flamengo. O Palmeiras, que até então tinha sido, naquele período, foi o campeão do Paulista, a gente ganhou do Palmeiras fora de casa, ainda naquele começo de temporada. Então, assim, a gente não tinha um elenco forte, mas estavam, assim, coisas que normalmente a gente até brinca que são raras para o São Paulo, porque o São Paulo tem uma certa mania de dar uma pipocada aí em jogos clássicos, em jogos grandes, às vezes, principalmente contra o Corinthians, no meu ponto de vista. O São Paulo estava conseguindo ir bem, que inclusive o Corinthians foi quem quebrou o nosso regime invicto, né? Se eu não me engano, foi o Corinthians mesmo, né? A sequência foi o Corinthians, 17 jogos sem perder. O recorde dessa edição do campeonato. 17 jogos sem perder. Então a gente fica estranho para a gente analisar como que a gente estava ali naquele começo de temporada, quando ninguém estava esperando muita coisa, a gente ganhou do time que ali foi o campeão do Paulista, mais para frente campeão da Libertadores. Como que a gente ganhou, foi invicto em relação ao Flamengo, que é o atual bicampeão e que até então era o campeão da Libertadores? Como que a gente consegue ter elenco para isso? E ao mesmo tempo é um elenco que passou por todas essas situações de eliminações, assim, completamente, eu nem sei como que fala essa palavra, vexamosas, vexamentas, nem sei. Vexatórias, exato, como que o mesmo elenco passa por essas duas situações? Então é muito difícil de entender, não consigo entender o que influencia em quem, quais são as situações, não sei, acho que é o que você falou, no brasileiro o Diniz estava encontrando essa maneira, e também eu não concordo, tá? Eu não concordo com ter segurado ele até ali, e aí faltando algumas rodadas, tirar o cara. Mas... E tem um ponto também, Beto, em relação ao Diniz ainda, talvez eu vou ser massacrado aqui nos comentários, galera, pode massacrar, não tem problema não. Mas assim, vamos falar dos técnicos do Brasileirão. Se você ver as premiações, o Abel ganhou em um lugar e o Rogério Ceni ganhou em outro. Os dois dirigiram 18 rodadas por seus respectivos times que foram aí, primeiro e segundo colocado, certo? Independente do desempenho que eles tiveram à frente dos times nessa reta final, é menos da metade do campeonato. 18 rodadas. O Diniz dirigiu 33. Só dirigiram 2 técnicos do Brasileirão inteiro para o mesmo time, que foi o Sampaoli, que na última rodada dirigiu de fora, foi expulso e já tinha negociado para ir embora, e o Renato Gaúcho, que está aí nessa sequência pelo Grêmio. Fora isso, o Diniz foi o técnico. Se você pegar o recorte, até quando o Diniz ainda estava no São Paulo, o Galo estava atrás do São Paulo e o Grêmio também. Então, se considerar aproveitamento de quem foi técnico em mais de 30 partidas, o Diniz foi o melhor. Mas não. Ambas as premiações aí mais notáveis, a Bola de Prata e a premiação da CBF, deram o prêmio para Rogério Ceni e para Abelão. Sim, eu acho uma coisa muito engraçada, porque o cara conseguiu 17 jogos sem perder. Nenhum time nessa edição conseguiu esse feito. Foi o time que mais liderou rodadas, 14 rodadas no comando dele. O Abelão conseguiu liderar 6 rodadas no comando na reta final aí, quando ele assumiu. O Rogério Ceni liderou 2. Mesmo assim, mesmo o Diniz liderando 14 rodadas no Brasileirão, ele não é o melhor técnico do campeonato. Eu acho que, independente de estilo de jogo, de se gostar do posicional, se gostar do estilo do Diniz, enfim, independente desse tactiquez, eu acho que é muito injusto você tirar um cara, pelo menos da ótica da premiação, só porque ele foi demitido
por um problema do clube, não um problema do trabalho dele. Pelo contrário, ele teve 17 jogos sem perder. Você pega os números do Diniz como técnico, em qualquer lugar que você olha estatística, o Diniz teve alguns dos melhores números do campeonato, mesmo tendo saído nas últimas 5 rodadas. Então, assim, eu acho muito injusto e me preocupo com o futuro do Diniz e dos outros técnicos brasileiros e de quem propor algo diferente, porque vai chegar o Abelão, vai lá no vestiário, vai gritar com os caras, vai fazer um oba-oba e vai continuar sendo ídolo. Não que ele não mereça respeito, reconhecimento. Pô, o cara conseguiu levar um clube também que estava sofrendo alguns problemas ali muito claros de desempenho a uma vice-campeonato. Não é demérito contra ele. E não é demérito contra o Rogério Ceni. Pelo contrário, eu aposto no Rogério Ceni como um dos melhores técnicos. Mas você tirar o Diniz dessa lista, para mim é um problema sério. Porque eu acho que aí falta reconhecer trabalho, né? Querendo ou não, bateu o Rogério em todos os confrontos que teve, né? Seja pelo Fortaleza, seja pelo Flamengo, eliminou o Ceni com 2 times diferentes no mesmo campeonato, bateu o último jogo que você até falou, ninguém esperava que o São Paulo fosse ganhar do Flamengo na última rodada, ganhou. Então, assim, mesmo assim, uma coisa é enfrentar o Rogério entrando com um dia de Flamengo e esperar que faça alguma coisa, tudo bem, aí eu não coloco a culpa no Rogério, mas conseguiu levantar um pouco o Flamengo, conseguiu chegar aí ao título, mesmo assim ainda não teve o time para ganhar do São Paulo. Então, tudo bem que já não estava mais o Diniz, né? Mas, e não dá para colocar na conta dele ou do Abelão o trabalho que estava sendo feito, né? Exato. Eu acho assim, o Diniz trabalhou 16 meses. O Diniz, ele faz parte de uma estatística, Beto. Alô, torcedor, alô, quem está ouvindo a gente. O Diniz faz parte de uma estatística muito triste para o São Paulo, que aí eu acho que está o grande problema. Depois você pode até falar melhor, Beto. Torcedor, não se assuste. Desde 2014, o São Paulo não tem um técnico que começa e termina um campeonato brasileiro. O Diniz talvez enganou aí que ele ficou um pouco mais de um ano pela temporada com Covid. O Diniz não terminou o ciclo de uma temporada, ele não terminou o brasileiro. O São Paulo, desde 2014, na campanha com o Muricy chegou em 2013, tirou o time do rebaixamento, ficou em 2014 e foi vice-campeão, surpreendeu aí muita gente. Ficou 10 pontos atrás? Ficou, mas surpreendeu a campanha, com 70 pontos conquistados, melhor do que essa, inclusive. Depois dessa campanha de 2014, essa do Diniz aí, São Paulo, foi a melhor campanha dos últimos anos. E antes de 2014, você chutaria qual ano o São Paulo teve um técnico que começou e terminou o brasileiro? Temporadas 2006, 2007, 2008. Tricampeonato brasileiro de São Paulo com o comando do Muricy. Então, assim, 3 campeonatos São Paulo é campeão com o mesmo técnico, começando e terminando. Um campeonato começando e terminando com o próprio Muricy em 2014, que já não era as melhores fases do São Paulo segundo colocado. Diniz quase o campeonato inteiro colocou o São Paulo no G4 depois de 6 anos. Então, assim, e aí? Será que tem alguma coisa que não converge aí? Talvez eu sou um defensor aí de estabilidade, de oportunidade de trabalho, de condições de trabalho para mostrar resultado. Eu não acho que o resultado vem de um cara que dirigiu menos da metade do campeonato do time, menos da metade da temporada do time, como é o caso do Rogério, do Abel, enfim. Não tirando o mérito deles, é alguma coisa que eles tenham feito, mas o crédito neles e colocá-los acima do trabalho do Diniz, falando do Campeonato Brasileiro principalmente, né? Que eu não vou separar os outros campeonatos que a gente já sofreu aqui juntos, mas eu acho muito injusto. Eu acho que aí mostra o problema da cultura de análise do futebol. Não vou falar do torcedor. O torcedor quer ver campeão, não importa. O torcedor tá certo em criticar, tá certo em querer que manda embora. E não é o torcedor o culpado ou quem tem os louros quando o técnico ganha, e nem quando o técnico perde, correto? Dá para colocar na conta do torcedor isso. É problema de gestão, da diretoria e da cultura da mídia. Quem pressiona o treinador não é organizada no portão. Organizada vai pro portão porque a mídia começa a falar. Pelo menos é a minha visão. Sim. Então, assim, esse desabafo aí foi para isso. Mas vamos voltar para os números, Beto, porque eu falei dessa questão dos treinadores do São Paulo desde 2014, que eu acho que é um problema muito sério. O São Paulo não dá condições de um técnico exercer um trabalho e terminar. Poxa, o Diniz está na Berlinda, não vai trocar a presidência, vai trocar a gestão política. Diniz, acabou o brasileiro, vai embora. Era o combinado. Foi quando a presidência assumiu, que aí você pode também falar depois o que você acha em relação a essa transição. Mas aí saiu o Diniz, saiu o Raí, saiu o Pássaro, nesse momento difícil, e o São Paulo veio a cair depois dessa decisão da nova liderança política. Liderança essa que veio, claro, não, a presidência antiga era do Leco, antes teve o Aidar, que teve aquela série de problemas também lá, enfim, várias polêmicas grandes,
Mas São Paulo, reconhecidamente, um exemplo de gestão do futebol brasileiro. Um time que sempre estava brigando lá para ter entre as maiores receitas do futebol. Exemplo de trabalho bem feito no marketing e outras áreas. O São Paulo, de 2005 a 2014, sempre figurou entre as 3 principais receitas do futebol brasileiro. 2005 a 2014, 10 anos seguidos aí dentro do top 3. Aí veio a era Aidar, depois era Lé. O que aconteceu nesse período? São Paulo ainda conseguiu aumentar suas receitas até 2017. Então, em 2015, São Paulo teve uma receita de 330 milhões. Apesar disso, teve déficit, mas a receita cresceu em relação a 2014. Veio 2016, a receita cresceu novamente para 393 milhões. Teve um pequeno superávit ali de um pouco menos de 1 milhão, mas as contas ficaram no azul. Veio 2017, São Paulo conseguiu dar um salto legal, quase meio bilhão, né? 472 milhões de receita, com superávit de 15 milhões. Veio 2018, mais uma vez, a receita acima dos 400 milhões. Teve uma queda para 424, mas teve a ver com transferências e outras coisas. Mas teve um superávit de 7 milhões. Aí veio 2019, uma catástrofe de gestão financeira. O São Paulo teve uma receita, isso não estou nem falando da pandemia, estou falando de antes, de 398 milhões, ou seja, voltou ao nível abaixo de 400 milhões de 2016. E teve um déficit, não se choque, torcedor, pode consultar os balanços aí que vai ficar mais claro, 159 milhões de déficit na gestão do São Paulo nesse período de 2019. E aí veio 2020. Só vou te dar a projeção, Beto, não sei que vai doer. A previsão da diretoria do São Paulo era alcançar o nível de receita acima de 500 milhões, com várias políticas, né, ligadas ao aumento de receitas. E bateu o superávit de 68 milhões com venda de jogador, enfim, várias receitas previstas aí no início da temporada. Mas pela projeção, pelo problema da Covid e por várias outras questões, São Paulo deve fechar essa temporada com uma receita de 341 milhões. Como não teve as premiações possíveis aí com o título, o São Paulo deve ter um um déficit operacional de 138 milhões, ou seja, segundo ano seguido que o São Paulo supera os 100 milhões de déficit. E aí, vários problemas que vão ser gerados para a nova gestão. O que esperar dessa nova gestão e quanto você acha que a mão deles prejudicou a reta final do Campeonato Brasileiro? Doído, hein, Beta? Pergunta longa, hein? Não, cara, isso é o famoso, aquele velha história que a gente já sabe, que se você reparar, no começo do Leco, estava indo bem, pelos números que você acabou de passar pra gente. Claro que não era nada que se diga, oh, meu Deus, que coisa maravilhosa, mas a gente estava indo bem. Por que vai chegando no final do mandato e o cara vai caindo esses números? O que vai acontecendo que ele simplesmente, de um dia para o outro, esses números vão se invertendo do azul para o vermelho? O que vai acontecendo ali? Então, por quê? Quando chegar, e fala aí de contratação, venda de jogador. Por que a mesma coisa aconteceu nos últimos anos? No meu ponto de vista, o cara vai chegando no final, vai passando por certas coisas que já não está nem aí, vai falar daqui 1, 2 anos eu estou saindo mesmo, que se dane o próximo que vier, fica na mão dele, ele que lide com as contas, com os prejuízos, e é isso. Então, se no começo do mandato o cara chega e fala, vou começar a vender jogador assim, vou fazer dinheiro daqui, vou fazer tal campanha, tal projeto, isso, por quê? Quer ficar bem, quer começar a entrar bem. Vai chegando no final, o cara não tá mais nem aí para ir atrás de receita, como fazer receita, como não sei o quê, e acho que isso reflete também um pouco nas nossas vendas de jogadores. Se você for reparar, você também puxou esses dados, e a gente vê como nos últimos anos caiu muito. A receita com venda de jogador caiu. E então eu acredito muito nisso, que vai chegando no final do mandato, o cara vai falando, tô nem aí, o próximo que se vire, o que ele vai fazer com o elenco do jeito que tá, com o tanto de dinheiro que a gente tem. Foi a situação agora para achar um novo técnico. A gente, claro que vem as especulações, pensam em grandes nomes, mas alguém tinha o dinheiro que precisava para pegar um técnico muito, muito bom, que realmente fosse fazer uma revolução no São Paulo? Não tinha. Então a gente ia e propunha aí o dinheiro que a gente tinha para gastar. Qual dos grandes super nomes aceitaram vir? Nenhum. A gente ainda acho que até que conseguiu até que um bom nome comparado, tendo em vista o que o São Paulo tinha para oferecer, assim, né, em questão geral, não só financeira.
E aí agora ver o que é, né? Vem o Casares, vem com a ideia de deixar o Muricy aí bem próximo dessa parte técnica mesmo, inclusive já estava sendo um pouco usado, né, para opiniões, informação do time, como que vai fazer. Então a gente espera que, assim como era o Muricy em seus tempos de técnico, que agora em um cargo diferente ele possa ajudar tanto quanto. E que o Crespo nos traga alegrias, né? Porque eu não sei muito o que esperar. Eu não, de verdade, não estou um pouco ainda analisando o cenário. É uma aposta muito alta, né, Beto? A gente falou quando o Crespo foi anunciado, a gente fez uma live também falando sobre isso. Galera, acessem a live aí, vocês vão ver nossas falas. Mas, de fato, Crespo é uma aposta, Crespo chega com ideias um pouco diferentes de algumas propostas pelo Diniz, com uma ideia de jogo ofensivo também, apesar das diferenças. Então gera aquela expectativa, né? O São Paulo mostrou um problema com relação ao elenco, com rodagem, com falta de peças. O Crespo chegou mostrando que quer movimentar um pouco mais o elenco, chegou testando novos jogadores na base, que vinham tendo pouca chance também. Vai ter alguns retornos de alguns jogadores que, na minha visão, São Paulo tem que aproveitar, acho que tem que tentar dar rodagem para esses caras, jogadores que foram titulares ou foram bem em times da Série A, como exemplo do Hudson, volante, volta também o Júnior Tavares, que até passou por futebol europeu. Acho que tem que dar uma chance para rodar esses jogadores, e é o que o São Paulo precisa, né? Elenco mais recheado, elenco mais consistente e com rodagem. O Diniz deu pouquíssima chance do Hernanes jogar, o Diniz não tirava o Daniel Alves para descansar, o Diniz não tirava outros jogadores. Eu acho que o Crespo chegou com uma ideia de talvez trabalhar esse problema. Talvez o departamento de fisiologia ou a análise de desempenho deve ter chegado para ele, Crespo. Cara, olha aqui o desgaste dos caras, olha esse problema. Tanto que depois de quanto tempo o Daniel Alves foi substituído no jogo de São Paulo pelo Paulista, na goleada de 4-0 aí contra o Inter de Limeira. Então, gera uma boa esperança, apesar daí de uma aposta ser muito alta. Eu acho que é um desafio mesmo para o Crespo agora colocar para rodar, ainda mais sem pré-temporada, mas aquela expectativa do torcedor sempre alta, né, Beto? Mas aí um dado importante que você trouxe é a questão de venda de jogador. Eu sou um defensor muito grande de que a base no Brasil, como muitos talvez enxerguem, não é só lugar para vender jogador. Não é só lugar para formar um produto bem bonitinho para vender e acabou ali. O São Paulo, nos últimos anos, como você falou, Beto, vendeu muito jogador, vendeu alguns bem, outros nem tanto. A gente perdeu jogadores importantíssimos aí para o projeto desportivo de São Paulo, como foi o caso do Rogério Ceni, né? Naquela temporada perdeu peças aí que ele, quando fala um pouco sobre essa passagem, acha que foi o grande problema do trabalho. Ele perdeu ali jogadores como Luiz Araújo, Thiago Mendes, jogadores que vinham sendo importantíssimos para a temporada do São Paulo, entre outros. O Paulo perdeu vários. Só naquela temporada, 17, o São Paulo perdeu 8 jogadores ao longo da temporada, vendidos aí praticamente todos para a Europa, tirando o Prato, que acabou indo no meio da temporada para o River Plate. Então, o São Paulo fez boas vendas, talvez não por... Aí é o ponto. Não talvez por uma oportunidade de negócio, mas por uma necessidade de caixa. Aí é aquele velho problema que eu sou chato aqui de falar, que os dirigentes, eles sentam no planejamento, em vez de eles pensarem onde podem trazer novas oportunidades de negócio para o clube, pensam quantos jogadores vão vender para ganhar dinheiro, para gerar receita. E isso já está muito claro no planejamento de São Paulo. Já está previsto aí uma venda de mais de 100 milhões para essa temporada, para poder suprir uma necessidade de orçamento. Esperamos que isso não prejudique o desempenho dentro de campo de São Paulo, desempenho desportivo, porque a gente já viu que nos últimos anos foi difícil montar elenco. Diniz fez milagre, sem poder contratar, e tendo ainda peças importantes como a principal peça de ataque de São Paulo, que era o Antony, indo embora. Agora perdeu o Brenner, que ainda estava meio oscilando, mas era um jogador que vinha mostrando um crescimento. Vamos ver se o Exato, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, vice-artilheiro na temporada. Vamos ver se na temporada 2021 o Crespo não perde peças importantes a ponto de atrapalhar muito o que ele espera aí de oportunidade no elenco. Mas aí, Beta, vamos agora olhar lá na frente. São Paulo tem jogadores voltando, São Paulo tem um treinador novo, o São Paulo precisa de reposição de peças, já está se movimentando. E o que você espera dessa temporada do São Paulo? E onde você acha que São Paulo deve atuar para contratar jogadores? Em que posições? Ou qual tipo de jogador? Mais experiente, mais jovem? O que você espera para complementar o elenco de São Paulo essa temporada?
Primeiro de tudo, eu estou bem curiosa com a situação do Dani Alves. Eu estou bem curiosa. Eu acho que ele é um jogador que pode entregar muito mais do que a gente tem visto no São Paulo. Acho que eu não sei se é questão da posição que ele está jogando, não sei se é questão de como o time joga naquela formação, tendo ele. Assim, talvez ele. A gente é acostumado muito a ver o Dani Alves como lateral direita. Agora ele está no meio-campo no São Paulo. Beleza, talvez ele consiga jogar nessa posição, mas existem diversos jogadores que a gente sabe muito bem que assim, ele é bom naquela posição, contanto que ele tenha um time que esteja jogando para ele naquela posição. A gente quer isso ou a gente quer que ele jogue para o time e não o time jogue para ele? Então Quem vai tomar a decisão, ele ou o técnico, né? Aquela história. Exato, é o famoso. Então a grande questão é isso, é entender como que vai ser esse método de trabalho do Crespo, como que ele vai fazer esse time rodar, como que ele vai fazer essa coisa que em momentos chegou a ser criticado sobre o Diniz, sobre, legal, querer manter a posse de bola é importante sim, mas com qual objetivo a gente está mantendo a posse de bola, em que setor do campo a gente está mantendo a posse de bola, onde isso vai nos levar. Então, que tipo de jogadores lá na frente a gente vai ter? A gente vai ter um cara que é finalizador, que está no momento certo, na hora certa, que faz gol, mas aí quando a gente precisar de um cara um pouco com características até do próprio Antony, que era um cara mais veloz, um cara que puxava o drible quando precisava, que desafogava um pouco ali no momento mais assim. Então, a gente precisa entender a nossa zaga, a gente precisa urgente de uma zaga constante, firme, que passe confiança para o time, que tenha passe certo, que nos dê tranquilidade dessa bola quando tanto a zaga quanto o goleiro, seja lá se continua o Volpi ou quem for que entre, que quando essa bola chegue do meio campo para trás, o torcedor, o técnico, qualquer alma viva que assista aquele jogo esteja em paz vendo aquela bola sendo trabalhada atrás. A gente precisa disso, precisa às vezes trazer a bola, começar o jogo, virar o campo, precisa, mas a gente precisa assistir aquilo em paz, sabendo que é isso que está sendo feito, e não olhar aquilo e falar risco de gol, já começa a ficar todo mundo alarmado. Então, acho que são pontos muito importantes e, principalmente, a conexão. Quem que vai fazer a conexão? Se essa bola chegar lá atrás, quem que vai vir buscar esse jogo? Quem que vai estar como opção? Quem que vai aparecer para o jogo? Quem que vai bater no peito, chamar essa responsa? Tanto na hora de construir, um cara do meio campo que construa a jogada, que tenha uma visão de jogo, que enxergue jogadas que os outros jogadores não enxergam, como também um cara no defensivo, meio campo defensivo, que vai ser o primeiro combate antes de chegar na zaga, que vai passar essa sensação de firmeza. Eu não sinto que a gente tem isso hoje, um cara que a gente bata no pé e fala, cara, eu tô tranquilo. Eu, como zagueiro, amava ter o meu volante ali, cara, dando o primeiro combate, eu saber que eu vou estar ali para cobri-lo. Claro que sempre vai ter um atacante vindo, mas eu sei que meu volante vai estar ali fazendo a função dele, entendeu? Então é isso que eu quero ver no São Paulo, ver como essas situações vão ser respondidas, como a situação do Dani Alves vai ser respondida, como que vai ser a questão da moral do técnico com o jogador, como que vai ser tratado isso, exatamente, quem que vai mandar no time? É o técnico ou é o jogador? É o elenco que vai decidir o que faz, que fica bravo com qualquer coisa, ou é o treinador que vai se impor, até virou já meme essa semana o Crespo falando, não sei quem que estava no banco no lugar dele, já mandando sair, falando que o lugar era dele, sai daí, e é isso que eu quero ver, não só em situações pequenas como essa, mas em campo também. Eu quero ver jogador respeitando o Crespo, quero ver seguindo o que é passado e mostrando o São Paulo que pode ser, que a gente sabe que pode ser, mas que a gente não tem visto. É um time que se impõe, que representa, que a gente não tô tendo. Eu falei até em algumas lives aqui, eu não sinto essa emoção, sabe, de vendo o São Paulo jogar, eu não sinto, não tem alguém que eu pego e falo, caraca, que vontade de jogar, que loucura. Aquela pegada, né, aquela Quando a gente passava por derrotas, você via 3 ou 4 realmente chateados com a derrota. O próprio Dani Alves eu não via assim chateado não com derrota do jeito que eu esperava dele. Igor Gomes, para mim é como se perdeu, assim, não tem nada a ver com o futebol da pessoa. É o sentimento. Eu, quando perdi um jogo, eu queria me matar, eu ficava puta por 3 dias. E é isso que eu quero ver dos caras, entendeu? Perder é normal. O futebol a gente sabe que é um jogo maravilhoso e pode acontecer de tudo.
Cara, você perdeu um jogo contra o Mirassol ou contra o River Plate, você tem que ficar puto igual. Tem que se cobrar igual e vir no próximo jogo com sangue no olho, querendo destruir todo mundo. Então é esse o São Paulo que eu quero ver. Quero muito ver como que vai ser. Agora vem Casares com o Muricy, diz que vem Kaká. Vamos ver como que vai ser essa nova gestão. O que esperar dessa nova gestão, como lidar com esse problema aí nas nossas finanças. E, exato, o que vem de ideias, não é mais só, vamos vender esse, contratar esse, vender por tanto, contratar por menor e se virar com o elenco. O que mais a gente tem de ideia? O que mais a gente pode fazer? Sabe, vamos inovar, o futebol está mudando tanto, está trazendo tantas coisas, essa parte de transmissão, a gente sabe todo o rolo que deu ano passado, vamos inovar, vamos trazer o sócio torcedor mais perto, vamos sugerir coisas novas. Tem tantas opções, um clube como o São Paulo devia estar distribuindo, devia estar sendo usado como case. Agora tem times que, teoricamente, em história, são considerados um pouco menores que o São Paulo e estão aí dando aula para o São Paulo de como fazer as coisas. Então, E é legal, Beto, acho que, desculpa, então, mas complementando, essa questão de administração de gestão, se o torcedor aí que talvez nunca viu, ou tem alguma dúvida também como interpretar esses relatórios ou informações de balanço, de demonstrativo de resultado, isso tudo normalmente os clubes que são transparentes aí, que a maioria está percebendo que não tem mais volta, pelo menos essa informação tem que estar disponível para o torcedor ou para toda a sociedade para ver de fato o que está sendo feito, né, com o recurso do clube, que para quem é torcedor, que é o maior cliente do clube, tem que estar sempre por dentro disso, não por ser uma questão, eu quero aprender a contabilidade, não. Olha como estão as finanças, olha onde os caras gastam, para cobrar um pouco melhor, né? Não só cobrar, como até uma piadinha aqui com os amigos aí corintianos, o pessoal chegava lá na frente, queremos jogador. Não dá, né? Não dá. Não é assim, gente. Tem que conhecer um pouco mais. Se quiser cobrar a diretoria, cobrar o time dentro de campo, raça, tudo, nós torcedores nós sabemos que tem que ter sangue nos olhos, como a Beta falou. O jogador que entra dentro de campo dormindo, como aconteceu algumas vezes nas últimas temporadas, pelo amor de Deus. Eu acho que não é o que ninguém quer ver dentro do seu time, porque o futebol é reação, é emoção, além de todo o preparo, toda a gestão, tudo que existe por trás disso, mas dentro de campo o cara tem que, além de colocar a disciplina e o treino para valer, ele tem que mostrar que ele está com vontade daquilo, né? Como qualquer profissional em qualquer área. Então, se você trabalha brocochô, você vai ter um resultado brocochô. Então, qual que é a expectativa do torcedor? É ver isso dentro de campo. Fora de campo, vai ver um balanço, começa a entender um pouco mais. Não precisa ser expert em contabilidade. Ler um balanço, você consegue ver os lugares mais importantes. Se tiverem dúvida, fala com a gente traz aqui mais detalhes do São Paulo, qualquer clube aí que vocês queiram entender mais. Mas é importante ver que sempre existe essa informação disponível lá. No caso do São Paulo, está no site, no portal de transparência do site sãopaulofc.net, nos balanços dos últimos anos, desde 2006. Contratos, tem portal de ouvidoria. Poxa, eu estou me sentindo lesado por alguma coisa. Qualquer coisa você consegue acessar lá e ver essas informações. E nessa gestão aí do Casares que começou agora no início do ano, existe as metas, os objetivos traçados por essa gestão para algumas implementações. E eles chamam esse material, inclusive, de tempo de jogo, primeiro 100 dias, compromisso, iniciar 50 grandes jogadas. É um material que eles disponibilizaram para falar das metas e dos objetivos do início da gestão Casares. Eu acho que é importante o torcedor saber para cobrar, igual político. E é político, na verdade. É tudo política, eles são eleitos por conselheiros, não por todos os torcedores, eles representam os torcedores e o clube, mas é bom a gente saber o que esses caras estão planejando para a instituição. O que eu posso, como torcedor, me unir à massa e tentar fazer isso diferente? Então, não é querer, como o pessoal fala, gourmetizar o torcedor, pelo contrário, é saber minimamente o que esses caras estão querendo fazer com o nosso clube, que nós torcemos, que nós temos uma consideração muito grande, queremos ver o clube evoluir. Isso evolui não só dentro, mas fora de campo. Eu não quero ver o São Paulo daqui a 10 anos numa situação deplorável como alguns clubes estão, vários clubes grandes no país, né? Então faz parte a gente passar por isso. Até porque daqui a 10 anos a gente não sabe se esse modelo de gestão atual, com associação, com eleição de conselho e tudo mais, vai ser o modelo que o São Paulo vai ser administrado. E é importante a gente saber se a gente quer estar participando disso, ajudando nessa construção de algo melhor para nós como torcedores, como clientes e como apaixonados por isso. Né, Beto? E uma ideia até acho que a gente já ouviu até do próprio professor João Henrique, você que é torcedor de um time, gosta dessa área, pensa um dia trabalhar com isso,
vai, estuda um pouco do seu clube, vê que existe um buraco aqui, um buraco ali, pensa em alguma solução, pô, faz um projeto, apresenta para o seu time, seja um time de Série D, seja um time do G4, faz um projeto, apresenta alguma coisa legal, às vezes é uma baita porta de entrada, às vezes você chegar e dar o seu currículo ali no clube e falar, quero trabalhar aqui, trabalhei minha vida inteira nisso. Não, desenha um projeto e fala, olha, eu quero trabalhar aqui, mas eu estou vindo com a solução tal, toma aqui essa solução, é assim que eu posso ajudar vocês, eu vejo que o São Paulo pode melhorar disso aqui para isso aqui, em tantos anos, desse jeito, pô, que ideia maravilhosa, mesmo que não seja num clube grande a princípio, começa exercendo num clube um pouco menor, no clube do seu bairro, num lugar que você conheça, e depois vai tentando trazer isso para um pouco maior, algum lugar um pouco maior. Então, isso que o Gabs passou, de onde encontrar as informações, que hoje já está um pouquinho mais fácil, então acho que é super legal, é uma dica super interessante, e vale a gente sempre tem que sempre se atualizar, ficar ligado no que está acontecendo, o que tem de informação disponível por aí, e o que não tiver, por que não você gerar essa informação, por que não você ser... E é isso, acho que é um bom jeito do torcedor estar mais perto do seu clube e sendo útil também para o clube, que é o que a gente quer, né? Se a gente puder ajudar o clube de alguma forma, ao invés de só ir na internet e falar mal do técnico, pô, já ganha os dois lados, né? Exato. E é importante, Beta, aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos os links para os cursos da Academia João Henrique Areias. Então, assim, quem às vezes tem dúvida de como interpretar, de como analisar, de como entender as informações da gestão do clube, como funciona, faz um curso. Faça os cursos do João. O João é o melhor, sem dúvida, da área de marketing esportivo do país, e ele trouxe aí cursos e ementas dentro da nossa academia que vão ajudar qualquer torcedor que queira, pelo menos conhecer. Às vezes o cara, eu quero só conhecer, só aprender, mas eu quero trabalhar, como a Beta falou, milhões de torcedores, alguns deles, algumas centenas, olharem para isso como oportunidade de ajudar, começa a entender e depois entra, de vez, se apresenta ao mercado do seu clube, da confederação do esporte que você ama, de qualquer lado. Então, os cursos estão aí embaixo na descrição. E, como a Beta falou, vamos nos unir para fazer a diferença, não só, talvez, criticar, como a gente veio aqui hoje, fazer análise da temporada, ou não só apontar os problemas, mas propor. Acho que é o caminho para que o futebol profissionalize, que o torcedor comece a ter mais entendimento e mais transparência com as informações do clube, além de ver meia dúzia de jogador que talvez não estão nem aí para o clube, às vezes estão de passagem, a gente dá muito valor para isso, esquece de dar valor para o que vai ficar para as próximas gerações do clube. Então, fica a dica aí. E, Beta, poxa, 2021 vai ser um ano, na minha visão, como você falou, de muita expectativa positiva, coisas podem acontecer aí de contratações pontuais, a gente está vendo alguns bastidores aí de alguns nomes que podem surgir, retorno de alguns jogadores que podem ser aproveitados, como o Hudson, o Shailon, o Júnior Tavares, que é um jogador que apareceu bem, está na lateral esquerda, enfim, além de outras peças também, e vamos esperar esse ano, vamos esperar o Crespo acertando a mão. Se ele jogar 10%, se o time jogar 10% do que o Crespo jogava no Ineleven 2000, lá em 2004, Ineleven 2, Play 2, meu Deus, aquele Milan, Shevchenko, Crespo, meu Deus, como diria Malone, meu Deus. Bons tempos de Milan, né? Bons tempos de Milan. Bons tempos de Milan. Kaká ali só tapa. Enfim, galera, valeu mesmo. Torcedor de São Paulo, torcedor de outro clube, valeu pela parceria e pela força. Vou deixar a nossa amiga Beta encerrar e só tenho a agradecer. Valeu, pessoal. Deixem dicas e sugestões sobre o que vocês querem ouvir, o que vocês querem que a gente traga aqui. É sempre muito interessante. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, dessa análise geral. E espero que daqui a um ano eu esteja aqui com uma análise um pouquinho melhor sobre o meu time do coração. Beijo para todos. Até a próxima. E, ó, Beta, só o final. O pessoal vai criticar a gente aí, porque Cruzeiro, a Nath falou em 10 minutos. Calvoso falou em 15 do Fluminense. Pô, tem que respeitar o tricolor. É isso aí, galera. Valeu. Abraço.